E aí, pessoas, beleza? Bom, hoje eu vou falar para vocês de arredondamentos, tá? No Excel tem muitas maneiras de você arredondar os números, algumas muito úteis, inclusive, tá? Então eu queria explicar aqui, na verdade, a gente usa muito poucas dessas funções, a gente usa duas, no máximo três, assim, tá? Mas é bom saber que às vezes você pode precisar de alguma outra, beleza? Bom, basicamente, a gente precisa saber o seguinte: o arredondamento, quando a gente fala em arredondar um número, existe um arredondamento correto matematicamente falando, tá? Que é o seguinte: por exemplo, se eu tenho um número que é 7,0, 7,1, 2, 3, né? Até 7,499, quando eu falo que é para arredondar esse número para o inteiro mais próximo, ele vai virar 7. A partir do 7,5 até o 7,999 já vira 8. Tá bom? Então, basicamente é isso. Do meio para cima, né, quando é 5 ou mais, vai para o próximo. Beleza? Isso é a primeira coisa que é importante vocês saberem. Tá bom? Agora vamos lá. A fórmula que a gente mais usa é essa aqui, ó. A RED. É simplesmente para arredondar um número. Então, ó, eu estou querendo arredondar o 9,5483 e aqui eu coloco quantas casas decimais eu quero. Por exemplo, uma casa. Se eu escrever isso aqui, ó, a fórmula, ele vai arredondar uma casa. O que ele vai pegar? Ele vai pegar essa primeira casa aqui, ó. Então ele olha a próxima, tá? Se for 5 ou mais, ele aumenta 1. Como é 4, ele deixa 9,5. Beleza? Tá bom. O arred, aí você vai escolher. Você escolhe uma casa, ele parou. Se você escolher duas, aqui vai passar para quanto? 5 vai parar na segunda casa, ele olha a próxima, que é 8, e é maior que 5, então vai dar quanto? 9,55. Isso é um arredondamento matemático, tá bom? Básico. Olha, se eu pedir para ele arredondar 3 casas, tá aí, 3 casas. Beleza? Esse é o padrão. Tá. Agora tem uma coisa que muita gente não usa, tá? E às vezes precisa, que é o seguinte: aqui quando a gente põe normalmente é um número inteiro, né? Número de casas. E se eu colocar menos um? Vocês já viram isso, gente? Pois é, isso é sensacional. O que ele faz? Ele arredonda para a esquerda. Ou seja, ele vai colocar zero em quantas casas aqui? Em quantas casas eu tiver. Então, se for menos um, é uma casa para a esquerda. Olha só o que ele faz. Ele arredonda para, tá vendo, ó? 95.400 e está mais perto do 80 do que do 90. Entendeu? Se eu colocar menos 2, aí ele vai colocar duas aqui. Ó. Isso aqui está mais perto do 400 ou do 500? Do 500. Então ele arredonda. Tá bom? Mas é o arredondamento matemático. Isso aqui é muito bom. Né? Beleza. Se eu colocar 3, olha lá, está mais perto do 95 mil ou do 96 mil? 95 mil. Beleza, deu para entender. E tem uma última coisa, que é o seguinte: você pode arredondar para 0 casas decimais. Ou seja, eu quero o inteiro mais próximo. Está mais perto do 9 ou do 10? Do 10. Beleza? Arredondamento matemático. Tá bom. Agora tem uma outra que a gente já usou em outros vídeos aí, que é a fórmula do int. Se eu colocar aqui o int 9,54, ele vai mostrar um inteiro. Qual o inteiro que ele vai mostrar? Um 9. O int ele sempre arredonda para baixo, tá bom? Às vezes as pessoas confundem, porque a fórmula é de int, fala, vou arredondar para o inteiro, mas ele não arredonda para o inteiro. Ele pega o inteiro mais baixo, tá bom? Como se ele ignorasse essa parte da frente aqui, pelo menos para os números positivos, né? Tá bom. Semelhante a esse, tem o truncar. Ele é muito parecido com isso aqui. O truncar, o que é? Ele realmente tira a vírgula e tudo que está para lá. Ele fica só com o primeiro número, tá bom? Ou seja, é isso, tá? Ele tira a parte fracionária. Bom, mas aí eles são iguais, né? O int e o truncar, mais ou menos. Olha só, se você pegar o int com um número negativo, o que acontece? O int não vai sempre para baixo. Qual que é o menor, o número negativo mais próximo e menor que esse? É o menos 10. Tá bom? O menos 10 é menor que esse. Se eu pegasse o menos 9, eu estava pegando um número maior. Então, essa é a diferença. Se eu pegar um trucar para esse número, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a parte fracionária, não vai? E aí vai dar menos 9. Tá? Então, ele é igual ao int, menos para os números negativos, que vai dar essa diferença aqui. Beleza? Tá bom. O truncar também funciona com mais de uma casa. Tá bom? Então, eu posso pegar isso, olha, e eu falar que eu quero truncar. Ó, veja que eu botei duas casas. Né? Quando eu fiz o arred para duas casas, deu 9,55. Esse aqui não, ele simplesmente ignora dali para frente. Ele vai até a segunda e para. Beleza? Tá bom.
Bom, é, o int a gente viu que é sempre para baixo e o trucar ele sempre tira a parte fracionária. Tem um que é o arredondar para baixo, isso aqui a gente usa bastante até, tá bom? E é o que está falando, né? Ele arredonda sempre para baixo. Então, se eu pedir para ele arredondar duas casas para baixo, o que ele vai fazer? Olha lá, tá? É mais ou menos como se ele fizesse o truncar. Ele vai arredondar para baixo aí, ó. Ele é a mesma coisa que o arred, só que para baixo, tá bom? Então, ó, e aqui, olha que legal. Se você fizer menos duas casas, o que ele vai fazer? Ele vai voltar duas aqui. No arred, quando eu fiz menos 2, ele foi para quanto? 95.500, né? O que você acha que vai dar aqui? 400. Porque ele sempre arredonda para baixo. Tá? E é semelhante ter o arredondar para cima, que é a mesma coisa que o arred, só que sempre para cima. Então, se eu colocar duas aqui, nesse caso ele vai dar igual ao arred, né? 9,55. Tá bom? Se eu fizer o arredondar para cima agora aqui, ó, o que ele vai dar? Nesse caso, vai dar também igual a arred, porque ele vai arredondar para cima sempre. Beleza, gente? Tá bom. O que mais que nós temos aqui? Temos o Mahed. O Mahed é muito bom, gente. Tá? Ele arredonda para múltiplos. Olha que da hora isso aqui. Tá? Se eu colocar Mahed no 37, quem que é o múltiplo de 37 aí? O múltiplo de 5 mais perto do 37? É o 35. Tá bom? Então ele arredonda aí para próximo do múltiplo do número que você colocou aqui. Beleza? Tá. Se eu colocar um número quebrado aqui, ele também faz isso. Olha, 9, 54 e 83 ele vai arredondar para a segunda casa. É isso que ele vai fazer. O múltiplo de 0,01 é como se fosse a segunda casa. Tá bom? E aí, no caso, é como se fosse o arred, só que para um múltiplo. Beleza? No caso, se eu colocar Mahed e aqui eu colocar 1, vai ser a mesma coisa que o arred. Tá bom? Tá. E esse aqui é o arred múltiplo. Também, B. Por que B? Para baixo. É a mesma coisa que uma arred, só que é para baixo. Então, o 37, olha, o que ele vai fazer? Ele vai para o 35 mesmo, tá bom? Se fosse, por exemplo, 38, o que ele ia fazer aqui? Vamos colocar o 38 para vocês verem. Opa! Foi para baixo, tá bom? Se eu colocasse o 38 aqui numa arred, o que ia acontecer? Já ia para o 40, porque ele arredonda que nem o arred, tá certo? É isso que vocês têm que ver a diferença dos dois, tá bom? Então, o, o arred multi-B é sempre para baixo, é uma rede para baixo, tá? Outra coisa que a gente tem também é o teto. Teto, o que ele pega? É a mesma coisa que uma rede, só que para cima. Então, olha, se eu pegar o 37 com o teto, o que vai ser aqui? Vai ser o 40. Ele pega o primeiro múltiplo para cima. Muito interessante isso aqui também. Difícil a gente usar, né? Mas tá bom? E ainda tem mais duas coisas só. Par, ele arredonda para o próximo par para cima. Então, qual que é o próximo número par para cima? Par é só para números inteiros, tá bom? Então, ele vai para o inteiro par mais próximo, aí, que vai ser o 10. Né? E tem também o ímpar. Qual que é o inteiro mais próximo aqui para cima? Né? Porque o mais próximo é o 9, mas para cima é quem? É o 11. Tá bom, gente? Então, basicamente, isso aqui a gente usa muito, o arred. Eu uso bastante esse int também, tá? E esse arredondar para baixo, arredondar para cima, a gente também às vezes usa, tá bom? Agora, uma arred eu já tive que usar algumas vezes, foi muito bom, tá? Mas, enfim, é isso, né? Na maioria das vezes, uma arred a gente quer usar para arredondar, tipo assim, igual esse aqui, ó, o arred só botando zeros aqui, né? Mas já aconteceu de eu precisar desse aqui também. Beleza, gente? Está aí todas as maneiras que tem de se arredondar no Excel. Tá bom? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Abraço!